A graça e paz, sejam todos bem-vindos ao Devocional da Igreja Verbo da Vida, aqui, Senhor do Bom Fim. Tudo bem com você? Tu pode trazer água para mim? Eu quero te convidar a se juntar a nós. Nós estamos aqui, prontos, firmes e fortes para fazermos a nossa leitura, meditação, a nossa reflexão, né? O nosso momento devocional com o nosso Senhor, com a palavra poderosa e com a divindade, né, de Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é o verbo que dá a vida, que promove vida, ele é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, nós damos essa reverência, nós cremos e acreditamos, pregamos, ensinamos, porque ela é a palavra poderosa, libertadora. Ela é capaz de realizar as coisas que ninguém é capaz de fazer. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, ela é poderosa para trazer à tona aquilo que está escondido, revelar para nós aquilo que a gente não entende, que a gente não vê. Mas a palavra, ela tem poder, o poder está na própria palavra. Então, o que nós precisamos fazer? Nos relacionar com a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, crer na palavra. E o que precisa acontecer, vai acontecer, porque a própria Bíblia diz lá em Isaías, o próprio Senhor falou que a palavra dele, ela vai fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Então, o que é a palavra de Deus? O que Jesus foi designado para fazer? Para curar, para libertar, para suprir, para socorrer, para livrar. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos mesmo dar crédito a essa palavra. Nós precisamos entender que ela é poderosa, que ela é viva, ela como aberta assim, né, na estante, ou colocada assim fechada, ela é um livro como outro qualquer. Ela é somente o logos, vamos dizer assim, somente o texto. Mas, queridos, esta palavra, quando reverenciada, quando dado o devido crédito, quando você deposita nela a sua fé, a sua confiança, ela se torna a palavra rema, que quer dizer revelação, que quer dizer palavra viva, palavra falada. Então, ela se transforma em vida para nós. Veja, mas ela só ganha o significado quando você dá o devido crédito a ela. Quando nós inclinamos os nossos ouvidos, quando nós paramos e damos a devida atenção a essa palavra. Você já percebeu que Jesus, quando estava aqui na terra, no seu ministério terreno, ele andou por muitos lugares e nem todo mundo foi curado. E nem todo mundo teve um encontro impactante e poderoso ou entrou para a história, da Bíblia ou para a história dos historiadores mesmo. Porque teve um encontro com Jesus? Porque muitas pessoas encontraram com Jesus e trataram ele como se ele fosse comum. Como se fosse uma pessoa outra qualquer, sabe? Ou até como um simples profeta, ou até como uma... Mas quando alguém encontrou com Jesus e sabia, ele é o Filho de Deus e ele tem poder para realizar, essa pessoa deu a devida honra, deu a devida atenção, ela inclinou os seus ouvidos para ouvir aquilo que ela estava falando, essa pessoa saiu de lá transformada. Então, Jesus faz acepção de pessoas e ele cura uns e outros não, ou ele faz coisas maravilhosas na vida de uns e outros não? É evidente que não. Somos nós que damos a devida honra e a devida atenção àquele que é poderoso para fazer coisas grandiosas na nossa vida. E aí, então, nós extraímos dele as recompensas, seja recompensa parcial, total, seja uma recompensa daquilo que você estava precisando, mas o que eu sei, posso te falar com garantia,
né, baseado na própria escritura e também no livro do John Bevere. Ele fala sobre as recompensas da honra. Ele diz: quando nós damos a devida honra ao Senhor, nós não saímos de lá sem recompensa. Então, quando nós vamos dedicar tempo à palavra, fazer o nosso devocional, meditar, o que é que nós devemos fazer? Dar honra a esta palavra. Dar a devida honra. Nós sabemos que toda a escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós não sabemos que não foi o Espírito Santo que mandou os homens dizerem assim, tá, escreve a palavra tal, bota um ponto. Não, tira essa vírgula, coloca outra vírgula ali em tal lugar. Não foi assim. Ele foi inspirando uma mensagem e orientando essas pessoas a escreverem, né? Aquele conteúdo, aquela inspiração, aquela mensagem que foi nascendo, e depois o próprio Deus providenciou para que fizesse parte de um livro para ser a referência, para ser a instrução para aqueles que creem. Quando nós chegarmos em Apocalipse, nós vamos ver o próprio João contando como foi que Jesus apareceu para ele, né? Dizendo assim: escreve o que você está vendo e o que você, né, as coisas que vão acontecer. Quando nós chegarmos lá, nós vamos entender como é esse processo. Por que estou fazendo isso? Porque nós entendemos que a Bíblia, ela é digna de adoração, né, como diz o Paulo escrevendo, essa palavra é fiel e digna de aceitação. Então, seja bem-vindo ao devocional. Vamos fazer a nossa leitura. Quero convidar você. Oi, Agnes, seja bem-vinda, viu? Um prazer ter você aqui. E nós estamos hoje lá na segunda carta de Pedro, né? Pedro escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda. Na verdade, nós já estamos no capítulo 3, que é o último, né? O último capítulo da segunda carta de Pedro. Então, hoje nós vamos ver a Pedro instruindo. Ele escreveu essa segunda carta porque ele desejava, ele entendia que tinha coisa muito importante para ele escrever antes que ele fosse embora, porque de fato ele já estava preso aqui nessa segunda carta. Quando ele escreveu a segunda carta, ele já estava preso nas prisões de Nero, lá de Roma, e ele sabia: minha partida é a qualquer momento. E eu vou precisar escrever para os que ficam algo muito importante, porque ninguém mais, ninguém menos do que Pedro, né? Nós chamamos ele de Pedrão, aquele Pedro que era impossível, sanguíneo, e ele, né, falava sem pensar, e ele agia no ímpeto, e o Senhor disse: vem comigo que eu vou te fazer, eu te farei pescador de homens. Então, esse Pedro, que era pescador lá, né, na Galileia, na região da Galileia, agora se tornou esse que vem trazendo tantas experiências para nós. Eu gosto de me lembrar, porque a gente consegue ver o processo de Pedro antes e depois de passar pela escola Jesus Cristo, né? Depois de ter esse encontro real, de ser confrontado, de ter tido revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, de ter sido repreendido quando falou coisas que não deveriam, de ter sido, sabe, apertado, ajustado para se tornar um grande motivador dos outros. Jesus disse: Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por você. Aí quando você voltar da sua fé, quando você estiver firme de novo, fortaleça os outros. E aí Pedro está aqui hoje, fortalecendo a mim e a você, conforme o Senhor Jesus havia dito para ele. Vamos ler? Primeiro quero convidar você a orar, colocar a nossa confiança no Senhor, né? Dizer a Ele que nós cremos que Ele é poderoso para fazer com que nós venhamos a avançar na nossa caminhada e consigamos aplicar, viver, dar crédito, dar atenção, dar reverência, né? Dar honra a essa palavra. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu celebro a vida que tenho em Ti. Eu celebro este dia, esta manhã. Eu te agradeço porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, grandioso, majestoso. Tu és, Senhor. Tu és o nosso noivo, o meu noivo. E eu estou, Pai, com expectativa do encontro para com o Senhor Jesus.
Eu quero te agradecer porque esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é âncora para a nossa alma. Nós não ficamos desesperados, nós não temos uma alma aflita, agoniada, tensa, muito menos ansiosa, porque nós estamos ancorados nesta palavra que é eterna, que é poderosa, que é santa e que pode nos conduzir em paz, em alegria. Por isso eu quero te agradecer por nos tornar participantes desse processo. É uma honra para nós fazer parte de tudo isso, Senhor. Proclamar as verdades da tua palavra é um privilégio. Por isso eu te agradeço nesta manhã, porque somos sarados, curados, protegidos, preservados, supridos, Senhor, com a tua presença poderosa. Eu te agradeço no nome de Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo, nos dando instruções que vão nos ajudar na nossa caminhada. Que eu seja, Pai, diligente em aplicar, em viver, colocar em prática na minha vida aquilo que a tua palavra fala. Me ajuda, Espírito Santo, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, o poder desta palavra está na possibilidade de nós vivermos, aplicarmos, né, na nossa vida diária. Então, seja o motivo principal de você ler a Bíblia, seja querer aplicar, querer fazer alguma coisa, querer transformar. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui, o que é que a Bíblia está falando que eu ainda não aplico, que eu ainda não realizo, que eu ainda não atentei. E aí essa deve ser a nossa motivação maior. Nós não lemos a Bíblia para ficar bem informado, nós não lemos a Bíblia para ficar bem antenado sobre as coisas. Não, porque quando a gente quer fazer isso, a gente vai para os meios de comunicação outros, né? Vamos dizer, a gente vai para as mídias, a gente vai para o jornal, a gente vai para ficar bem informado, a gente vai buscar notícias. Isso aqui é para quem quer transformação de vida. Oi, Dari, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui. Eu sei que às vezes você não consegue acompanhar, né, geral, mas é uma honra ter você aqui. Minha intercessora, minha amiga, minha irmã, que o Senhor possa te acrescentar graça e paz à medida que você conhece cada vez mais do Senhor Jesus e da sua palavra. Amém? Assim como acontece conosco, não é? E hoje nós estamos lá em 3 João, ou no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. E o pastor Adriano falou, né? Nós estamos anunciando aqui na igreja, nos nossos meios de comunicação, que dezembro é o dezembro escatológico, né? Oi, Vitória, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui, Vitória. Minha amiga, minha ajudadora também, olha, ela é uma propagadora do trabalho que a gente faz. Ela é uma pessoa que marcou a minha vida durante esse período de 2023 no devocional, né? Nós nos conhecemos durante esse período e a nossa amizade agora é para a eternidade, né? Vamos morar juntas na eternidade em Vitória. Eu e todos os demais que estão aqui, que creem no Senhor Jesus, vamos passar a eternidade. Vamos ler o capítulo 3, porque está falando justamente dessa bendita esperança que nós aguardamos, que é a volta do Senhor Jesus, que vem nos buscar para morarmos juntos com Ele. Amém? Vamos lá? Vamos, pegue a sua Bíblia, vá lá na segunda carta de Pedro, e aqui diz assim, capítulo 3. Deixa eu pegar os meus óculos para eu poder ler direitinho. Diz assim, ó. Esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, e em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes fatos que vocês já conhecem, fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos a palavra do nosso Senhor e Salvador. Então ele está lembrando, ó, eu já escrevi 2 vezes. Você também é especial para nós, Vitória, marcou as nossas vidas, viu? Nesse período, foi um prazer te conhecer, é um prazer te conhecer e estar, né, nessa caminhada, nessa jornada com você, tá bom? Aqui diz assim, ó. Em primeiro lugar, eu desejo lembrar-lhes que, nos últimos dias, haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade.
Esta será a sua maneira de argumentar. O que é que nós vamos dizer quando isso acontecer? Que já está acontecendo. Jesus prometeu voltar, não foi? Eles vão ler. Eles vão rir dizendo assim: Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Então, observe, ele disse, olha, nos últimos dias, já estamos nos últimos dias, só para lembrar você, porque quando eles escreveram, já disseram que já era, né, iminente a volta de Jesus. Assim, a gente crê que agora é iminente, a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E ele diz que haverão escarnecedores que vão dizer para mim e para você: oxe, Jesus prometeu voltar, foi? Então cadê ele? Por quê? Desde que eu me entendo por gente que ouço falar que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e até hoje esse Jesus não voltou. Ele não vai voltar nunca. Você acredita que vai ter gente que vai escarnecer, que está escarnecendo, dizendo essas coisas? Mas olha o que Pedro está dizendo. Ele diz, eles esquecem deliberadamente este fato. Qual é o fato? Deus há muito tempo fez os céus pela palavra de sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água, Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para que os pecadores se arrependam. O dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Eu não sei se você sabe, já estudou a respeito desse assunto, quero convidar você a ficar conectado conosco, se você puder. Nós estamos no dezembro escatológico, durante esse mês de dezembro, na igreja, durante as nossas quintas nobres, as quintas-feiras, o pastor Adriano vai estar abordando sobre a escatologia, que é o estudo das coisas do fim, o estudo das últimas coisas. E também nós vamos estar lendo o Apocalipse que tem 22 capítulos, né? E nós vamos entender o que é escatologia para a igreja, para mim e para você, o que é escatologia para os ímpios, né, para os pecadores, e o que é escatologia para os judeus. Tem 3 escatologias, existem alguns processos que a gente precisa entender e eu convido você a ficar conectado conosco, chamar outras pessoas que tem, sabe aquele povo que tem medo do apocalipse, que tem medo de falar de como vai ser o fim, de que tem medo porque não entende, que acha que tudo é a mesma coisa, pega, bota tudo no mesmo saco, sacode e diz, pronto, vai ser assim. Não. Existe uma escatologia preparada para nós, igreja, um tratamento diferenciado que o Senhor tem. Outro tratamento é para os judeus e outro tratamento é para os ímpios, para os que não creem, para os que não acreditaram em Jesus. Então, queridos, nós não podemos, como cristãos bem instruídos, né, educados segundo as promessas do reino de Deus, não o estilo de vida do reino de Deus, nós não vamos sair por aí com medo do apocalipse. Eu estava ouvindo um ministro e ele diz que lá no Reino Unido, onde ele mora, na Inglaterra, pessoas não leem o apocalipse. Os pastores e os ministros das igrejas lá no Reino Unido, na Inglaterra, eles não leem o Apocalipse porque eles têm medo, eles não entendem. Então, veja, a Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus e útil para nos corrigir, para nos educar na justiça, para nos edificar. Eu não posso esquecer e pular um livro. Justamente o livro da revelação. Ei, eu vejo as pessoas correndo atrás, em igreja, atrás de revelação. Ai, você tem uma revelação para mim? Você tem uma revelação para mim? Pois é, o Apocalipse é o livro da revelação. A última revelação é a revelação de Jesus.
Jesus aparece e diz: Ei, João, eu quero te contar o que vai acontecer. Escreve tudo e manda para as igrejas e envia para esse povo e propaga. Aí eu vou deixar de ler justamente o livro da Revelação. Não, eu quero convidar você a ficar conectado, porque durante este mês, assim que nós terminarmos aqui 2 Pedro, nós vamos ter quem? Nós vamos ter Judas. Aí depois tem as cartas pequenas de João, né? A primeira, segunda, terceira de João, e a gente já entra no Apocalipse. Nós vamos ler, nós vamos ser instruídos, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos nos alegrar bem muito, ao contrário do que muita gente pensa. O livro do Apocalipse, ele dá muita alegria pra gente, ao invés de medo. Sério, gente, vocês vão entender, vocês vão mudar esse conceito se você ainda acha assim. Chama aquela pessoa que tem medo do Apocalipse, chama aquela pessoa que por não entender, né, por não ainda ter estudado, tem medo de ler o Apocalipse, porque muita gente pregou de uma forma, né, com o que não era para a igreja, o que não era para... Porque, queridos, olha, aguarde, vamos lá, vamos aguardar e vamos ficar aqui focados em no capítulo 3 de Pedro, né? Pra gente concluir. Só sei que ele diz assim, olha, os escarnecedores vão ficar dizendo, esse Jesus volta nada, desde que eu me entendo por gente que eu escuto falar que Jesus vem, Jesus nunca vem. Mas você sabe que Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, sim ou não, gente? Tá escrito aí, você pode ver, olha, o profeta disse, ó, a virgem, eis que eu vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aonde é que uma virgem concebe? Aonde é que uma virgem engravida? Quem já se viu virgem ficar grávida? Não era um milagre extraordinário? Pois de repente uma virgem aparece grávida e acontece o cumprimento da profecia. Outra profecia, várias, todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. Então, o que Jesus disse em João, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então eu vou preparar lugar, e quando estiver tudo preparado, eu virei e vos levarei para que estejam comigo aonde eu estiver. E ele disse que ele vai voltar. Então, se ele disse que vai voltar para nos buscar, queridos, aconteça o que acontecer, mais cedo, mais tarde, quando for, mas ele vai voltar. Ele está voltando para nos buscar. E essa é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa expectativa maravilhosa, que ele venha nos buscar. Para que ele ainda disse mais: eu quero pedir a Deus que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Uau, gente. Ai, ai, ai. Jesus disse que quer que eu e você esteja com ele aonde ele estiver. Lembra de João, aquela oração do capítulo 17 que eu choro quando eu leio? Ele disse assim, Pai, eu quero pedir ao Senhor que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Meu Deus do céu, é muito amor, já fico chorando, já fico me emocionando só de pensar Jesus pedindo ao Pai, Pai, deixa eu levar eles comigo. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, porque eu quero que eles vejam a minha glória, eu quero que eles vejam como eu era no aspecto glorioso. E ele virá nos buscar, irmãos, para que nós estejamos para sempre com eles. Amém? Deixa eu ver o que foi aqui, que é que estão conversando aqui, que eu já estou chorando. Mais um pouco de escatologia. Se preparem, dia 11 de dezembro, você e o Apocalipse, né? Vamos começar o Apocalipse, porque a gente segue um plano da Bíblia YouVersion e está marcado para o dia 11, a gente já começar a leitura de Apocalipse. Eita, glória! E eu quero que você venha para cá para a gente se alegrar bem muito, sair daqui bem feliz. Então, vamos continuar aqui, que ele falou assim. Como é que vai acontecer? Ele disse que para o Senhor ele não tem problema com esse negócio de data, não, de não sei quantos anos, de tempo cronológico. Deus não se prende ao tempo cronológico. O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é chamado de Kairos. Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Então, para ele, o futuro, o passado, o presente, ele transcende
esses tempos, e aí a gente fica com a nossa cabeça bugadinha, porque Deus já esteve lá no futuro, ele já sabe das coisas que vão acontecer, e ele está contando pra gente agora, para que a gente se prepare para quando acontecer, a gente não ser pego de surpresa. Aqui disse que o dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperado como um ladrão, mas não é para mim e para você. Essa instrução de que o dia do Senhor virá como um ladrão é para quem está, ó, despercebido, quem está desatualizado, quem está desinformado, né? Mas nós que temos o Espírito, que carregamos o Espírito de Deus, não seremos pegos de surpresa, nós seremos. Nosso espírito já está com expectativa da volta dele. Quando ele chegar, a gente vai estar. Chegou. Não sei você, mas a gente já fica com expectativa de ouvir o toque da trombeta. O toque da trombeta, né? Um alarido. A Bíblia fala que vai ter um alarido, um alarido. Minha mãe dizia, menina, deixa de alarido. É um barulho forte, né? Esse barulho vai chamar a atenção dos cristãos e nós seremos arrebatados até ao Senhor para nos encontrar com o Senhor nos ares. Quem vai arrebatar primeiro, claro que vai subir primeiro, são os que já morreram em Cristo e depois nós. Mas nós não seremos pegos de surpresa como um ladrão aqui, como fala. Isso aí é para quem está perdido, quem tá alheio, só festejando. Ah, que nada, Jesus volta nada, que negócio. E aí, esse dia do Senhor é o dia do julgamento, nem é o dia do arrebatamento, né? Esse dia é que ainda vai ser assim. Nós seremos arrebatados, aí vai ter 7 anos, né? Mais 7 anos. As pessoas vão estar vivendo aí, dizendo, pronto, acabou, vai ter paz, olha, vamos estar em paz, tá vendo, tá tudo bem. Essa história de que aconteceu um negócio aqui, isso não funciona. Aí a Bíblia diz que quando eles estiverem achando que tá tudo bem, que tá tudo em paz, eles serão terrivelmente surpreendidos pela volta de Jesus. Aí nessa volta, nessa segunda volta, todo mundo vai ver ele, todo olho verá, todo mundo vai ver. E ele diz que vai acontecer o quê? Olha o tanto de coisa que vai acontecer, gente. O dia do Senhor virá com toda certeza tão inesperado como um ladrão. Então os céus desaparecerão, porque quando ele vier na segunda vinda, ele já vem para estabelecer o seu reino milenar. Então ele vai tirar esse céu, ele vai tirar essa terra, ele vai desmanchar. Hoje você viu que os astros terrestres, a lua, o sol, as estrelas, eles serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela está será queimado. Meu Deus do céu. Mas não tenha medo, porque você e eu que cremos em Jesus e todos os que creem, a igreja já não estará aqui, gente. Ele diz que não nos chamou para a ira, nós não fomos destinados para a ira. Todos os que creem serão arrebatados e estarão lá com ele nas bodas, fazendo festa, enquanto aqui embaixo vai estar acontecendo tudo isso. Então não tenha medo do Apocalipse. Para nós essas coisas são maravilhosas. Aquilo que você lê do selo, das taças, da terra pegando fogo, do sangue, aquilo tudo, gente, vai estar acontecendo longe de mim e de você. Nós nem vamos ver. Nem com os nossos olhos nós não vamos ver. Porque seremos poupados por causa do amor de Deus por nós, porque nós acreditamos em Jesus. Ele virá nos livrar desse processo. Mas esse processo de queimar, de fogo, de tudo pegando fogo, isso será realmente literal, vai ser aqui na terra, mas nesse período nós não estaremos aqui. Amém, gente? Você se alegra com isso? Cadê vocês? Se alegre e conte para as outras pessoas. É por isso que a mensagem do Apocalipse, Jesus começa dizendo assim, ó, bem-aventurado as pessoas que leem, que ouvem a profecia deste livro. Essa profecia. Então, se você vai ficar com medo, então ainda porque não entendeu, vamos entender que nós vamos começar a leitura dele. Aí, dando continuidade aqui, diz assim: e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Olha, já que tudo vai se acabar, já que tudo vai se derreter diante do fogo, qual é a vida santa que nós devemos ter? Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo.
o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo. E olha só, Pedro nos anima aqui, né? E os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. É isso que nós aguardamos. Cadê vocês, minha gente? Vocês ainda estão aí? Ou vocês ficaram com medo do que eu falei do Apocalipse? Acho que não, né? Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar e andem em paz com todo mundo, inculpáveis, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar. Aleluia! Ó, o pastor Adriano aqui tá todo afogueado, tá dizendo, dão glória a Deus aí, igreja, glória a Deus, aleluia. A gente se alegra dizendo glória a Deus por tudo isso, glória a Deus. Então, olha que é que Pedro diz que é pra gente viver. Viver uma vida sem pecar, já que tudo isso vai se acabar e só vai restar a nossa vida diante da presença, vamos cuidar de viver uma vida sem pecar. Nosso foco deve ser, queridos, em construir uma vida eterna poderosa. Porque, queridos, se nós ficarmos focados neste mundo aqui, investindo nas coisas daqui, focando nas coisas daqui o tempo todo, dando ênfase, vivendo como se nós fossemos terrenos, nós vamos perder tempo. Então, foca nas coisas espirituais, vive uma vida de paz. Paz, paz, paz. Sabe o que é paz? Paz, satisfeito, contente com o que você tem. Eu não estou dizendo que não é para ir buscar mais nada, porque a gente precisa sim trabalhar, comer, pagar as contas, né? Mas veja, buscando viver mais para a vida espiritual do que para a vida material. Porque a vida material vai tudo se queimar. Vai tudo ser destruído, os prédios, os arranha-céus, os carros, todas essas coisas, elas simplesmente vão ser transformadas em nada. Até o céu, até as estrelas, até a lua, tudo isso ele vai fazer assim, ó, vai pegar como se fosse um pano, a Bíblia diz que ele vai enrolar, vai jogar fora e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Ah, Natália, mas isso pode demorar muito. Claro, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Só que você precisa saber que a volta de Jesus é iminente. É a qualquer momento. Porque tudo que tinha para se cumprir antes disso já se cumpriu. Então, o que é que Pedro diz que está aguardando? Só tem esse tempo aí que o povo diz que está demorando. É porque Deus está aguardando os pecadores se arrependerem. Agora, ele não vai esperar para sempre, né? Vai chegar o dia que ele diz, não, chegou a data, completou o dia marcado que só Deus sabe. Chegou, então vamos lá, Jesus, buscar a sua igreja. Vá lá, meu filho, busque a sua noiva. Aí Jesus vem, busca a gente, leva a gente, ele arrebata, porque ele já pagou o preço pela gente, né? Então ele já é dono da gente. Ele não vai vir perguntar se a gente quer ir. Ele vai vir nos arrebatar, vai tomar a gente. Arrebatar quer dizer mesmo tomar. Nós vamos estar ou dormindo, ou mortos, enterrados, ou sei lá, trabalhando, fazendo qualquer coisa e de repente seremos tomados, seremos arrebatados e vamos levar para estar com o Senhor nos ares. Eu vou correr porque a bateria tá já para acabar. Diz assim: e lembrem-se, porque ele está esperando. Ele diz que é para a gente ficar pronto, bonito, arrumado, para quando ele voltar, ele se agradar de nós. Ai, meu Deus. E lembrem-se, porque ele está esperando. Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. O nosso amado irmão Paulo já falou com grande sabedoria acerca dessas mesmas coisas em muitas das suas cartas. Algumas explicações deles não são fáceis de entender. E há pessoas instáveis e ignorantes que também estão buscando algumas interpretações fora do comum. Eles torcem as cartas dele de todos os lados, dando um significado completamente diferente daquilo que ele queria dizer.
tal como fazem com as outras partes das Escrituras, mas o resultado será a ruína deles. Eu estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser levados pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos também e caiam, mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Eita, socorro. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Amém, amém, amém. Gente, se acontecer alguma coisa aí... Vai, filho, tá apagando aqui. A gente tá tentando salvar a live. Conseguimos, ô glória. É que a bateria tava esgotando aqui, a gente correu para poder conectar. Tudo bem? Vocês ouviram? Ele disse o que, gente? Eu estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser levados pelos erros desses homens. Que homens? Os homens que estão dizendo que, não, esse negócio... Sabe por quê, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando chegar no Apocalipse, nós vamos falar também. Tem um povo aí que fica falando que o Apocalipse já aconteceu, que são o tal dos preteristas. Nós somos futuristas, nós queremos no Apocalipse numa perspectiva futurista, que ela vai acontecer num futuro que ela ainda não aconteceu. Mas tem um grupo de pessoas, estudiosos, que creem, que dizem, que pregam que o Apocalipse já aconteceu, que foi quando Jerusalém foi restaurada, que aquilo ali ele está falando da Jerusalém e que isso já aconteceu. E então eles são preteristas. Você sabe que pretérito é passado e nós somos futuristas. Nós cremos numa perspectiva futurista, dizendo que o Apocalipse ele ainda vai acontecer. É um evento para o futuro, até porque o livro de Apocalipse significa revelação, e essa revelação que Jesus trouxe para nós através do apóstolo João, ela é para o futuro, para umas coisas que ainda vão acontecer. Então Pedro está dizendo, cuidado com esse povo que fica pervertendo os ensinos. Ele disse, olha, o apóstolo Paulo escreveu muitas coisas a respeito desse assunto, inclusive tem alguns que são até difíceis de entender, e gente ignorante fica distorcendo as coisas que Paulo escreveu. O apóstolo Pedro aqui, ele reconhece que Paulo escreveu coisas muito preciosas e muito excelentes, né? E grandes demais, até coisas tão difíceis até de entender, ou seja, ele teve revelação da parte do Senhor Jesus e escreveu, e ele disse, olha, mas tem gente que não entende e distorce como faz com muitas outras coisas. Então, queridos irmãos, você que está me ouvindo hoje, você que está lendo essa carta comigo, atenção. A segunda carta de Pedro é falando sobre como a gente fica livre das falsas, dos falsos mestres. Veja, mestre é aquele que ensina, é aquele que é habilidoso, é aquele que é jeitoso para ensinar. Então, cuidado, porque tem muitos falsos mestres ensinando coisas que não são verdadeiras do modo como está escrito. Qual é a sua garantia, queridos? Porque eles pregam falando da Bíblia. Qual é a sua garantia? Se ele disser assim, ó, não, o Apocalipse já aconteceu, conversa, tem muita gente que está falando, não é difícil de você achar. Entra nos canais do YouTube que você vai achar um monte de gente falando essas coisas. Que o Apocalipse já aconteceu, porque eles são preteristas. Eles dizem que o Apocalipse é um evento que já aconteceu. Nós cremos, como está escrito aqui na Bíblia, que é um evento futuro, que ainda não aconteceu, por quê? Porque a igreja ainda está aqui, porque, enfim, tantas outras coisas, nós vamos falar isso quando chegarmos lá no Apocalipse. Então, Pedro está dizendo, cuidado para você não cair nessa mentira. Cuidado para você não cair nessas heresias. Sabe, gente, deixa eu lhe dizer, todo dia chega no meu WhatsApp, porque eu tenho mais de 2.000 contatos no meu WhatsApp. E deixa eu dizer, todos os dias, muita gente manda para mim
mensagem da meia-noite, oração da meia-noite, oração do meio-dia, oração da manhã, oração não sei de quê. Quando você vai ler, você consegue perceber, se você der atenção, você vai entender o que nós estamos dizendo. Essas pessoas, Pedro falou aqui anteriormente, no outro capítulo, se fosse você voltava lá e lia, ele vai dizer, essas pessoas estão interessadas apenas em dinheiro. Eles são falsos mestres, eles não corrigem ninguém, eles não confrontam ninguém, eles aceitam todo mundo, mas eles não confrontam ninguém, eles não confrontam o pecado. Eles não dizem para você mudar de vida, eles não dizem para viver as verdades da palavra, ele não diz para se arrepender, ele não diz. Eles não dizem, queridos, então preste atenção, tome muito cuidado para você não ser enveredado por um caminho como esse e perder a salvação que Jesus suou para conquistar para você. Suou não, morreu, né? Morreu para conquistar para nós. Jesus não só suou para conquistar a salvação para nós, ele morreu, deu a vida para que nós fôssemos salvos. E agora nós não podemos deixar que qualquer mestre falso nos ensine coisa que não deveria. Voltando, eles estão falando que você pode isso, que você pode aquilo, que não é pecado isso, que não é pecado aquilo, que você pode viver assim, porque Deus é amor, porque Jesus nos amou e porque a graça de Deus nos restaurou. Então não tem nada você viver assim. E eles estão incitando as pessoas, motivando pessoas a voltarem a viver a vida de pecado que elas foram libertas. Eu conheço pessoas, várias, infelizmente, que ouvindo essas coisinhas bonitinhas, sabe? Aquelas coisas boas de ouvir, que diz, não, você não tem culpada não, você não tem medo, não precisa se preocupar com isso. Voltaram a viver uma vida de pecado, estão afundados no pecado. Voltaram aos vícios, voltaram à vida velha. E como disse Pedro aqui, que nós lemos ontem, é como diz o ditado, o cachorro volta a lamber o próprio vômito. Por quê? Por causa de falsos mestres com conversas bonitas, eles estão incitando, ensinando, motivando as pessoas a voltarem. Para quê? Para se desviarem do caminho da verdade. Então, atenção, muita atenção. Ouça o alerta. Pedro disse bem aqui, para mim e para você. Eu estou advertindo vocês de antemão. Isso aqui ele escreveu, há quanto tempo atrás? Veja aí na sua Bíblia quanto tempo foi escrita a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser levado pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos também e caiam. Porque, gente, a gente cai. Se você for confundido, você cai. Eu sei que tem gente que não gosta quando a gente fala assim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gosto, eu ouço essas mensagens. Pois cuidado. Eu estou falando com você. Cuidado. Na verdade, eu digo, saia desse caminho. Largue isso, pare com isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a palavra. Isso aí é para os ignorantes, para as pessoas que não têm o Espírito Santo. Eles podem até servir, mas sabe, eles estão atraindo quem crê, quem não quer ser confrontado, quem quer viver uma vida mansinha, sem ser confrontado, guardando seus pecados de estimação. Sabe aquelas pessoas que não querem abandonar os pecados, que quer voltar àquela vida velha? Então, esse negócio de andar em santidade, esse negócio de congregar, esse negócio de dizimar, esse negócio... Pois é, esses negócios aí que você está reclamando muitas vezes, é o que mantém a sua salvação. É o que mantém você no caminho, obedecendo ao seu Senhor. E se você voltar ouvindo aqueles que dizem, não, você não precisa dizimar, você não precisa congregar, você não precisa também ser um louco andando assim de santidade, dizendo não para tudo, dizendo não para o mundo. Pois é, se você ouvir essas pessoas aí, você vai se alimentar disso e daqui a pouco você está voltando a viver aquela vida que você foi liberto quando creu em Jesus. Porque o alvo deles não são os que estão no mundo. O alvo deles, esses homens maus, são os que estão dentro das igrejas. Feridos, magoados, com raiva de pastor, com raiva de líder, nunca trataram o coração. E aí essas pessoas ouvem uma mensagem como essa e dizem, é mesmo, é verdade, eu estou decepcionado com a igreja. Pronto, é um alvo fácil. É um alvo fácil. Essas pessoas vão ouvir exatamente o que elas queriam ouvir e elas serão atraídas
Queridos, é melhor a gente ser advertido, arrochado, confrontado, ajustado, apertado, estando aqui com o Senhor, do que ouvir aquilo que a gente gosta, que afaga a nossa alma, o nosso ego e ir caminhando para o inferno. Que o Senhor nos livre dessas coisas, amém? Oi, Mariana Nancy, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Nós terminamos de ler, quase que não conseguimos por causa da bateria, mas nós terminamos de ler a segunda carta de Pedro. Amanhã nós temos 1 João, né? E agora nós vamos descambando por fim, né? Hoje é dia 2 de dezembro e nós já estamos caminhando para a reta final. E eu quero agradecer ao Senhor porque você é minha companhia, você tem sido, né, parceiro e parceira nesse projeto. Eu sei que não é fácil, 6 da manhã nem todo mundo consegue, nem eu consegui alguns dias, mas estamos aqui firmes e fortes e nós vamos festejar concluindo aquilo que nós começamos. Amém, meninos? Eu agradeço vocês pelo cuidado, pelo zelo. E deixa eu dizer, atente-se, leia de novo, e de novo, e de novo. Acompanha, se você puder, a programação da nossa igreja. Nós vamos colocar os vídeos sobre escatologia. Pastor Adriano vai dar uns estudos, trazer uns estudos aí esse mês sobre escatologia. Nós vamos colocar no canal do YouTube e também esses vídeos eles ficam lá no canal do YouTube. Se você quiser mandar para alguém, compartilhar, vai lá. Eugênia está fazendo um trabalho maravilhoso. E ela pega esse vídeo, coloca uma capinha lá no YouTube e depois você pode enviar para alguém. Dizer assim, olha fulano, vamos estudar comigo o Apocalipse. Você que tinha medo, aí chama essa pessoa, tá bom? Gente, beijo. Vitória, Maria Nancy, quem mais que tá aqui, passou por aqui, pastor Adriano, Darilene, e outras pessoas que vieram, que estão aqui, a Agnes, né? Sejam assim, abençoadas, praticando essa palavra, vivendo o evangelho e ensinando para as outras pessoas e chamando mais gente. E vamos congregar, né? Vamos congregar porque o Senhor Jesus está voltando, ele vai buscar o povo na igreja. Ele vem buscar a igreja, eu tô brincando. Ele vai vir buscar a igreja, não importa se a gente está no prédio da igreja, na nossa casa dormindo, ou se a gente já estiver morto, enterrado, ele vai nos alcançar e vai nos pegar para ele. Amém, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que privilégio, Senhor.